Amém. Graças a Deus por isso, irmãos. Que alegria ver a Rebeca e o Natan aqui com a gente. A alegria de ver esses jovens com sede de Deus. Sede de Deus. Sede de conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. Natan foi batizado em julho do ano passado, Natan? Em julho do ano passado, né? Mas, olha, não vou dizer quase todo dia, não, mas pelo menos algumas vezes por semana eu recebo mensagem do Natan. Pastor, o que quer dizer esse texto aqui da Bíblia? O que significa esse negócio aqui? Eu estou lendo Coríntios, estou lendo Romanos. Romanos, misericórdia. Natan, eu vou te dar uma Bíblia de estudo, meu irmão, porque para ver se alivia um pouquinho. 11 horas da noite, o Natan vem com a mensagem dele. Pastor, o que significa esse negócio aqui? Estou te devendo um monte de explicação das férias, tá? Nas férias eu não te respondi todas, não. Mas que benção a gente ver jovens com sede de Deus, irmãos. Abra sua Bíblia em Daniel. Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem estiver ao seu lado, para que todos acompanhem a leitura da palavra de Deus. Estamos juntos? Diz o texto: o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres. Daniel 5. Daniel 5. Essa vez eu não errei não, né, gente? Não? Tá não? Tá bom, tá bom. Né? No final do ano passado, os jovens fizeram o top 5 dos 5 maiores micos do ano. Né? E eu estava entre eles. Eu estava entre eles, porque teve um dia aí que eu mandei abrir em Mateus e era em Marcos, ou pedi para abrir em Marcos e era Mateus, um negócio desse aí, eu acabei entrando no top 5 dos micos do ano aí para o pessoal. Mas dessa vez está certo, então. Vamos lá, Daniel 5, ok? O rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e bebeu vinho na presença dos 1000. Quando estava bebendo vinho, Belsazar mandou trazer as taças de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas os usassem para beber. Então trouxeram as taças de ouro que foram tiradas do templo de Deus, que estava em Jerusalém. E o rei, seus nobres, suas mulheres e concubinas beberam nelas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão humana, que escreviam no reboco da parede do palácio real, defronte do castiçal. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então a fisionomia do rei mudou. Os seus pensamentos o perturbaram. Suas pernas ficaram fracas, seus joelhos batiam um no outro. O rei gritou para que trouxessem os adivinhos, os astrólogos, os prognosticadores. E o rei disse aos sábios da Babilônia: quem ler esta inscrição e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura e terá um colar de ouro no pescoço e será o terceiro governante no reino. Então vieram todos os sábios do rei, mas eles não puderam ler a inscrição nem declarar a sua interpretação ao rei. O rei Belsazar ficou muito perturbado com isso, sua fisionomia mudou, os seus nobres estavam perplexos. Aconteceu que, por causa das palavras do rei e dos nobres, a rainha entrou no salão do banquete. A rainha disse: ó rei, vive para sempre, não te perturbem os teus pensamentos, nem se altere a tua fisionomia. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, ó rei, teu pai o constituiu chefe dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos, dos prognosticadores, porque este Daniel
ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, se encontrou um espírito extraordinário, conhecimento e entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas, resolver dúvidas. Chame-se agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei disse a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ouvi dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que em ti se acham a luz, o entendimento e a excelente sabedoria. Os sábios e os adivinhos acabaram de ser trazidos à minha presença para lerem a inscrição e me revelarem a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Porém, ouvi dizer a teu respeito que podes dar interpretações e resolver enigmas. Agora, se puderes ler esta inscrição e me revelar a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás um colar de ouro no pescoço e serás o terceiro governante no reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Porém, vou ler ao rei a inscrição que lhe revelarei a interpretação. Ó rei, o Deus Altíssimo deu o reino e a grandeza, glória e majestade a Nabucodonosor, o teu pai. E por causa da grandeza que lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Ele matava ou poupava a vida de quem queria, exaltava ou abatia a quem queria. Mas quando o seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu para agir arrogantemente, foi derrubado do seu trono real e a sua glória foi tirada. Ele foi expulso do meio dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos selvagens. Deram-lhe grama a comer, como aos bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que reconheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens, e constitui sobre ele a quem quiser. Mas tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, embora soubesses de tudo isso, mas te levaste contra o Senhor do céu, pois as taças do templo lhe foram trazidas à tua presença, e tu, teus nobres, tuas mulheres, tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem, mas não glorificaste a Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos. Então, aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada por ele. Essa é a frase que foi escrita: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E essa é a interpretação: Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. Pérez, o teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Então Beltesazar deu ordem e vestiram Daniel de púrpura, puseram-lhe um colar de ouro no pescoço e anunciaram que ele seria o terceiro em autoridade no reino. Mas naquela mesma noite, foi morto Beltesazar, o rei dos babilônios, e Dario, o Medo, recebeu o reino, tendo 162 anos, ou melhor, tendo cerca de 62 anos de idade. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Meus amados, esta semana faleceu um príncipe em Israel. Como disse Davi, hoje caiu um príncipe em Israel. Na quarta-feira passada, nós acordamos com a informação do falecimento de Billy Graham, um dos maiores evangelistas da história da Igreja do Senhor Jesus. Um dos maiores evangelistas. E quarta-feira eu estava aqui, mas ontem eu acessei
site do Jornal Nacional, e foi muito legal ver o Jornal Nacional, na quarta-feira à noite, noticiando a morte de Billy Graham, gastando 1 minuto para falar desse homem que foi conselheiro dos presidentes americanos, presença certa nas posses dos presidentes americanos, e ver o Jornal Nacional dizer que este homem pregou o Evangelho a cerca de 185 países, e milhões de pessoas foram levadas a Deus pela instrumentalidade daquele servo de Deus, daquele servo do Senhor. Nós ouvimos muitas frases atribuídas ao Billy Graham naquela quarta-feira, mas acho que foi na quinta ou na sexta-feira eu recebi uma charge muito interessante, que marcou o meu coração. A charge mostrava assim o Billy Graham chegando num lugar que parecia ser o céu. Um anjo estava na porta para recebê-lo, e o anjo dizia assim: milhões de pessoas estão aqui e querem agradecer a você. E aparecia assim um muro aberto e milhares de pessoas felizes, alegres, para abraçar aquele que estava chegando e dizer: nós estamos aqui porque Deus usou você para falar de Jesus para a gente. Que coisa tremenda! Quantas pessoas estarão lá por nossa causa? Não serão salvas por nós, porque a gente não tem poder para salvar ninguém. Serão salvas por Jesus. Mas quem as levou a Jesus? Você se lembra de André? Que quando conheceu Jesus, logo se preocupou em levar o seu irmão Pedro a Jesus. E Pedro só se tornou o Pedro que nós conhecemos, líder da igreja do Senhor, porque André, o Novo Testamento fala muito pouco sobre André, porque André teve a preocupação de levar o seu irmão a Jesus. O seu irmão a Jesus. Você tem tido essa preocupação? Você tem tido essa preocupação de levar os seus queridos a Jesus? De levar as pessoas do seu relacionamento a Jesus, as pessoas do seu círculo de amizade a Jesus, as pessoas da sua rede social a Jesus? Você tem tido essa preocupação de conduzi-las a Jesus? 1974, Billy Graham esteve no Brasil. Foi a segunda vez. Creio que a primeira vez foi no encerramento da Assembleia da Aliança Batista Mundial, em 1966, pregando no Maracanã por cerca de 200 mil pessoas. 200 mil pessoas. E depois, em 74, naquela época o Maracanã ainda cabia tudo isso. Só ali na geral, ali em volta do gramado, uma multidão ficava ali. Em 74, ele voltou para uma cruzada extensa. E em 74, nós já éramos daqui da igreja de Madureira, e a nossa igreja se envolveu grandemente com a cruzada, porque aconteceu aqui no Maracanã, mais uma vez. Eu tinha 8 anos de idade, e eu me lembro que eu saía pelo condomínio ali na freguesia onde nós morávamos para distribuir os convites e convidar as pessoas para irem até lá e para ouvirem um homem de Deus. Quando acabou aquela cruzada, o meu pai comprou todas as fitas cassetes da cruzada evangelística. Não apenas, das mensagens do Billy Graham, mas também dos seus auxiliares, as pessoas que faziam parte da sua equipe. Uma cruzada de uma semana, praticamente, com vários encontros ao longo da semana, maiores para todo mundo, menores para os líderes da cidade, para os líderes cristãos da cidade. E meu pai, então, colocou numa caixa de sapato todas aquelas fitas cassetes ali e guarda como uma relíquia
né, aquelas fitas ainda hoje. Eu não sei se ele tem hoje gravador para ouvir as fitas, né? Mas as fitas com certeza ele ainda tem. Ele deve ter um gravador antigo lá funcionando ainda para ouvir aquelas fitas. Uma das mensagens de Billy Graham, justamente por ser no Rio de Janeiro, foi sobre Daniel, capítulo 5. O texto que nós acabamos de ler, intitulado O Carnaval da Morte. O Carnaval da Morte. O Carnaval acabou há 15 dias atrás. Algumas pessoas morreram na quarta-feira de cinzas por causa do temporal. Mas parece que naquela quarta-feira Deus estava escrevendo na parede. Pesado foste na balança e achado em falta. Parece que naquela quarta-feira, ou madrugada de quinta já, meia-noite e 25, pelo menos foi a hora que a chuva chegou lá em casa, parece que o juízo de Deus estava vindo sobre a nossa cidade. E eu queria compartilhar com vocês hoje, nessa manhã, essa mensagem do Billy Graham. Não é minha, é dele. Tem pouquíssimas adaptações minhas, mas ouvimos a mensagem, né, e redigimos a mensagem, e é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Esse texto não é meu, é texto do Billy Graham, que nós adquirimos através dessas fitas do papai, e que eu creio que vai ser edificação para mim, para você, para cada um de nós, e dessa forma nós estaremos assim, prestando uma homenagem, expressando a Deus a nossa gratidão por esse homem de Deus. Um detalhe interessante é que o seu corpo será velado no Capitólio, lá nos Estados Unidos. Em toda a história dos Estados Unidos, apenas 4 cidadãos americanos que não eram presidentes dos Estados Unidos foram velados ali. O quarto é o Billy Graham. Louvado seja Deus pela vida desse homem de Deus, que impactou a sua geração, que fez diferença na sua geração. Vamos ao texto? Vamos estudar a palavra. Daniel foi levado para a Babilônia e escolhido por Nabucodonosor para receber instrução lá no palácio real. A maior parte do mundo estava sob o domínio da Babilônia. Belsazar era um homem rico, poderoso, orgulhoso, egocêntrico. Ele dizia a todos: olhem o meu grande império, eu estou dominando o mundo, sou o maior homem do mundo. Eu queria lembrar a você que Deus odeia o orgulho. Deus odeia o orgulho e se agrada da humildade. Lucas 18, verso 14, diz que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Tiago 4, verso 6 nos diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E justamente por isso, Belsazar se exaltou, esquecendo o que já havia acontecido com seu próprio pai. Daniel se refere aqui ao que havia acontecido com seu pai. E eu quero pedir a você para abrir a sua Bíblia no capítulo 4 de Daniel, para a gente ler aqui exatamente aquilo que aconteceu com Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho e ficou perturbado, sem que ninguém pudesse interpretar aquele sonho. Daniel foi chamado à sua presença e ele então pôde interpretar o sonho e disse: a notícia não é boa não, majestade. Esta é a interpretação, ó rei. Daniel 4, 24. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens, comerás capim com os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar
o toco da árvore com as raízes, significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados, talvez continues a viver em paz. Olha a palavra de Daniel para o homem mais poderoso do mundo. E aí o sonho se cumpre. Cumprimento do sonho. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, de repente, Nabucodonosor estava dizendo, esse negócio, essa profecia de Daniel é balela, esse negócio não vai acontecer, não. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, é isto que está decretado contra você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens, comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente, e ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim como os bois. Seu corpo foi molhado com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras de uma árvore. O mais incrível disso tudo é que Beltsazar viu o que acontecera com seu pai. Ele viu o que aconteceu com seu pai justamente porque não se humilhou na presença de Deus, não se humilhou na presença do Senhor, não reconheceu que o céu domina, que Deus ainda está no seu trono e dá o seu domínio a quem Ele quer. Beltsazar, além de orgulhoso, gostava de levar a vida nos prazeres, lembrou muito bem Billy Graham. Ele gostava de passar a noite com as mulheres. Ele se achava tão forte, tão poderoso, que jamais poderia imaginar que alguma coisa poderia acontecer ao seu reino, ao seu império. E é esse o sentimento que brota no coração, quando não olhamos para nós mesmos, quando não percebemos o quanto somos pecadores e o quanto somos falíveis e limitados. Esse rei resolveu então dar uma grande festa, uma festa que durou vários dias, como acontece no Rio de Janeiro, nos dias de carnaval. Não foi um dia só de festa, foram vários dias de festa. Diz o texto lá no verso 1, Daniel capítulo 5, veja aí, um grande banquete. Para quantas pessoas? 1000. Bebeu vinho na presença dos 1000, verso 2, mandou trazer os vasos de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. O verso 4 diz, deram louvores aos deuses de ouro e de prata, de bronze e de ferro, de madeira e de pedra. Certamente as pessoas ficaram admiradas e disseram, como o nosso rei é ousado, como o nosso rei é inteligente. Beberam vinho nos vasos que tinham sido dedicados a Deus. Com aquela atitude, Beltsazar estava afrontando o Deus vivo e verdadeiro. Com aquela atitude, Beltsazar estava colocando o seu punho diante de Deus e dizendo, eu não creio em ti. Eu não creio em ti. Quando cometemos pecados, apesar da advertência de Deus, devemos estar certos de que seremos apanhados por esses pecados. Quando cometemos pecados, apesar das advertências do Senhor, precisamos estar certos de que seremos apanhados por esses pecados. Paulo disse, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. E se você semear no pecado, vai colher no juízo. Vai colher no juízo. A Bíblia diz que o povo de Israel semeou trigo, mas cegou, colheu espinhos. Colheu espinhos. O verso 6 diz que mudou-se o semblante do rei, seus pensamentos o perturbaram,
As juntas dos seus lombos se relaxaram, os seus joelhos batiam no outro, parecia até desenho animado, né? Quando a gente vê o cara tremendo de medo, assim, diante de alguma situação. O rei não sabia o que pensar, ficou pálido e começou a tremer da cabeça aos pés, diz a Nova Versão na linguagem de hoje. Ele viu uma mão sem braço. Né? Não era a mão da família Adams, não. Aquela mãozinha. Mas era a mão enviada por Deus. Apenas a mão. Apenas os dedos. Aquele homem rico, poderoso, ficou amedrontado. A pessoa que quiser continuar nos seus pecados deve ter a disposição de enfrentar o juízo de Deus, porque o juízo de Deus vem. O juízo de Deus virá. E o que a Bíblia de Deus, a Bíblia do Senhor diz para mim, para você, você pode abrir a sua Bíblia aí em 1 de João, capítulo 2, verso 28. 1 de João, capítulo 2, verso 28. Lá no final do Novo Testamento. 1 de João 2, 28. Diz assim: filhinhos, permaneçam nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Olha só que palavra tremenda para a gente. O dia do juízo virá. O dia do juízo chegará. E Deus não deseja que eu e você fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. Ficaremos envergonhados se nos mantivermos os nossos pecados, se não os confessarmos e os abandonarmos à presença do Senhor. Amós 4, verso 12 diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Aquele dia de juízo será um dia em que muitas pessoas pedirão aos montes para caírem sobre si, para que não tenham que olhar o rosto do Cordeiro. Porque será um dia de juízo. Isso me faz lembrar de Isaías falando a Ezequias no leito de morte: coloque em ordem a sua casa, porque você certamente morrerá, não viverá. A morte é uma certeza para mim, para você, para cada um de nós. Para cada um de nós. Aliás, quarta-feira nós chegamos lá no cemitério de Ricardo Albuquerque para o sepultamento da dona Ieda, mãe do Sérgio, e encontramos o irmão Jaziel, irmão Josiel. Irmão Josiel e irmã Rosalina lá. O irmão Josiel estava sepultando seu irmão. A morte é uma certeza para mim, para você, para cada um de nós. E nós precisamos nos preparar para o juízo, nos preparar para aquele dia final em que estaremos para sempre com o Senhor e que teremos que enfrentar o rosto do Senhor. Naquele dia, provavelmente, o Senhor nos fará algumas perguntas. Talvez Ele nos pergunte: o que você fez com o que eu lhe dei? Saúde, tempo, família. O que você fez com o que eu lhe dei? Inteligência, capacidade, conhecimento. O que você fez com o que eu lhe dei? Talvez uma segunda pergunta que o Senhor nos faça naquele dia é: você fez o que eu mandei você fazer? Ah, Senhor, eu fiz um monte de coisa interessante, mas você fez o que eu mandei você fazer? O que Jesus mandou a gente fazer, irmãos? Mateus 28, versos 18 e 19 diz o quê? Ide fazer o quê? Discípulos. Você está fazendo discípulos? Se você não está fazendo discípulos, irmão, naquele dia o Senhor poderá lhe perguntar: quantos estão aqui que foram discipulados por você? Quantos discípulos você fez? Quantos discípulos você fez? Quantas pessoas você ensinou a guardar todas as coisas que eu ordenei, para que pudessem seguir os meus passos, para que pudessem caminhar junto comigo? Quantas pessoas? O que você fez com o que eu lhe dei? Você fez o que eu ordenei a você fazer? O rei tentou ler, mas não conseguiu ler aquela inscrição.
Mandou chamar os intelectuais, os mágicos, os astrônomos, os encantadores, adivinhadores, mas ninguém pôde ler o que estava escrito naquela parede. O rei prometeu riquezas a quem conseguisse desvendar aquele mistério. Então a mãe, a sua mãe, a rainha mãe, lhe falou sobre Daniel. Há no teu reino um homem que tem o Espírito dos deuses santos. Foi a forma como aquela rainha conseguiu se referir a Daniel. Eu fico imaginando aqueles presidentes americanos em momentos de crise, em momentos de angústia, em momentos de adversidade, se lembrando, há no nosso país um homem que tem o Espírito de Deus. Vamos chamá-lo para ele vir aqui orar com a gente. Vamos chamá-lo para que ele venha aqui. Está ao nosso lado nesse momento de decisão, nesse momento difícil que a gente está vivendo. Vamos chamar Billy Graham para nos ajudar em oração nesse momento. A rainha mãe lembrou-se de Daniel. As pessoas que estão à sua volta estão se lembrando de você na hora da dor. Estão se lembrando que você tem o Espírito de Deus, que você é uma pessoa temente a Deus, que você segue os passos de Jesus, e estão chamando você para orar com elas. Estão chamando você para ser bênção na vida delas naquele momento de dor, naquele momento de adversidade. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, minha irmã. Daniel, então, foi chamado e entrou na cena daquele grande baile de carnaval. Aquele homem santo devia estar em casa orando, buscando a Deus, como ele fazia, pelo menos 3 vezes por dia, e de repente ele é chamado e lhe dá um bilhete para um baile de carnaval. E diz, olha, o senhor tem que ir, tá? Porque foi o rei que mandou. Mas o que ele encontra naquele grande salão não são as pessoas dançando, pulando e gritando, festejando, mas todo mundo morrendo de medo. O que está acontecendo aqui? O que significa essa inscrição? O que querem dizer essas palavras? Há pessoas que pensam que se conseguirem ser ricas poderão encontrar satisfação, porém o dinheiro não dá satisfação. Há milionários espalhados pelo mundo que vivem na mais absoluta miséria e infelicidade. O rei não achou a verdade nos seus prazeres, mas Daniel achou a verdade em Deus. Daniel disse ao rei, aquele escrito vem de Deus. Você se levantou contra Deus e Deus irá julgá-lo. Você não glorificou a Deus e não reconheceu a sua existência. E Daniel diz o exemplo do seu pai, que passou um tempo se rastejando sobre a grama, comendo capim, feito os bois. Deveria mexer com você, deveria ter levado você a um entendimento de que nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e reconhecer que Ele de fato é Deus. Não humilhaste o teu coração, Belsazar, mas Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Meus irmãos, quando nós não vivemos para a glória de Deus, o juízo de Deus vem. Quando nós não vivemos para a glória de Deus, a nossa vida se torna um lixo. O nosso tempo é só desperdiçado. A nossa saúde é desperdiçada, tudo é desperdício. Quando nós não vivemos para a glória de Deus, já dizia outro grande homem de Deus, chamado Russell Shedd. Qual foi a última vez que você parou para glorificar a Deus? Qual foi? Especialmente pelas coisas mais comuns da vida, como o ar, como a água. Tome um pouco de ar. Se ele faltar, você morre. Se ele faltar, você morre. Se ele faltar, você morre.
Semana passada, domingo passado, a gente estava em casa à noite, já eram umas 10 e pouca da noite. E o Paulo Vitor estava com uma rinite alérgica. E, pai, eu acho que eu estou sentindo um pouco de falta de ar. Falei, tá bom, se você quiser, a gente vai lá no hospital. Não tem problema. Não, vou ver se isso eu aguento. Daqui a pouco, pai, me leva para o hospital. Eu não estou conseguindo respirar. Eu não estou conseguindo puxar o ar. Eu não estou conseguindo respirar fundo. Naquela mesma hora, arrumamos o Paulo Vitor saindo, correndo para o hospital, ficou na nebulização lá, tomando remédio lá e tal. Passou. Puxa o seu ar aí. Glorifique a Deus pelo ar que você respira. Glorifique a Deus pela água que você bebe. Glorifique a Deus pela comida que você come, que Deus coloca lá na sua mesa. E não deixa faltar. Não deixa faltar. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus pela chuva que traz a água. Mene, mene, tekel e parsim. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Ou seja, terminou a oportunidade. Terminou a oportunidade. Não tem mais o que fazer. As oportunidades passam. E felizes somos nós quando aproveitamos as oportunidades que Deus nos dá. Se Deus trouxe você aqui nesta manhã, é porque Ele quer dar a você mais uma chance. Mais uma oportunidade. Tekel, pesado, foste na balança e achado em falta. Deus nos pesa na balança dele, não na nossa. Deus nos pesa de acordo com os padrões dele, não nosso. De acordo com o referencial dele, não nosso. Teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Amados, a mão de Deus está na parede, o juízo de Deus está por vir. Por isso, volte-se para o Senhor agora. Volte-se para o Senhor agora. E ore a Deus, como Moisés nos ensinou a orar no Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, ó Deus, de tal maneira que encontremos corações sábios. O verbo contar ali no hebraico tem a ideia de pesar os dias. Ensina-nos a pesar os nossos dias, ensina-nos a avaliar os nossos dias, de tal maneira que encontremos corações sábios, de tal maneira que encontremos sabedoria. Deus nos pesa na sua balança. E Billy Graham nos lembra que Deus nos pesa primeiramente na balança dos 10 mandamentos. Nenhum homem no mundo conseguiu cumprir a lei de Deus plenamente, senão Jesus Cristo. Nenhum homem. O propósito da lei de Deus é apenas mostrar o nosso pecado, mostrar a nossa falência espiritual. A Bíblia diz que a lei, está lá em Gálatas, que a lei ela serve como aio para nos levar a Cristo. A palavra aio ali no grego significa, é a palavra pedagogo. Pedagogo era o escravo encarregado da educação das crianças, era o escravo encarregado de levar as crianças para a escola, de ajudá-las a fazer os deveres de casa. A lei serve como um pedagogo que nos leva a Cristo. Ela é aquela que nos mostra que nós somos falíveis e que em Cristo há solução para a nossa limitação. Deu para entender? A lei só serve para mostrar que nós somos pecadores. Que nós não temos como cumprir as exigências de Deus para nós. Que nós não somos capazes de fazer isso. Não somos capazes. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, disse Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 24. Então Deus nos pesa pela sua lei. Deus nos pesa também pela lei de Cristo, pela lei de Jesus. Onde é que está a lei de Jesus? Mateus 22, 37 a 39, você pode abrir a sua Bíblia aí?
Mateus 22, 37 a 39. É um texto que talvez você saiba até de cor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento, o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Deus nos julga segundo essa lei? Sim. Deus nos pesa na sua balança segundo essa lei? Sim. E é a maior de todas. Toda a lei foi resumida nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus é o que nos leva a renunciar a qualquer coisa, que nos leva a abrir mão de qualquer coisa em detrimento da vontade de Deus, do propósito de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Amar ao próximo, o que dizer de amar ao próximo? Começando pela família, porque não existe próximo mais próximo do que o seu cônjuge, não existe próximo mais próximo do que os seus pais, do que os seus filhos, do que as pessoas que convivem debaixo do mesmo teto. A gente para por aqui? Para por aqui? Você está cumprindo a lei de Cristo lá dentro da sua casa? Você está amando o seu marido como deveria? Você está amando a sua esposa como deveria? Está tratando a sua esposa com dignidade, como diz lá em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 7? Você está cuidando dos seus filhos como deveria? Vamos parar por aqui? Mas se a gente se estender para as pessoas do nosso relacionamento, as pessoas que convivem com a gente, você está amando o seu próximo como você ama a si mesmo? Você tem seguido essa lei? Deus nos pesa. Deus nos pesa. Porque Deus conhece a nossa vida por inteiro. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar contas. Hebreus 4, verso 13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar conta. Deus conhece os seus pecados, os seus pensamentos mais ocultos e secretos. Tudo está gravado no banco de dados do computador celestial. Ele conhece não apenas a sua aparente santidade dominical, mas conhece também a maneira como você vive durante a semana entre domingos. Deus conhece também um meio maravilhoso de apagar todos os pecados desse computador celestial. Ele sabe como jogar os seus pecados na lixeira e depois apagar a lixeira. De tal forma que você fique procurando. Cadê aquele arquivo? Cadê aquele arquivo? Não encontra mais. Acabou. Aquele arquivo que a gente precisa, né? Que sumiu de repente. Né? Ele sabe um meio de fazer isso. Ele deu seu Filho para morrer no nosso lugar. Em Cristo Jesus, Deus perdoa os nossos pecados e torna a nossa vida nova. Usando uma linguagem da informática, Deus formata o nosso computador. Deus formata a nossa vida. Zera tudo, apaga tudo e nos coloca no nosso estado original, saído de fábrica. Que maravilha! Que maravilha! Ele restaura a nossa vida, tornando-a novinha em folha. Por isso Paulo disse aos Romanos: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, para quem confiou em Jesus, para quem colocou a sua fé em Jesus. Somos todos nós, começando por mim, aqui nesta manhã, pecadores que merecem a condenação do juízo de Deus. Deus, porém, no seu infinito amor, oferece a mim, a você, a cada ser humano, o seu perdão, o seu amor e a sua graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Você está pronto para encontrar-se com Deus? Aquele dia para Belsazar foi um dia de encontro com Deus. Você está pronto para esse encontro? Belsazar não estava pronto, não. Não estava pronto, não. Tinha um monte de coisa pendente na sua vida, não resolvida, não tratada. E olha, o seu fim foi triste. Porque naquela noite, depois da festa, depois do carnaval, depois do banquete, o juízo chegou, os medos e persas chegaram e invadiram aquela cidade. A primeira pessoa que eles mataram, provavelmente, quem foi? O rei. O interessante é que, naquela noite, acabou o império, acabou a dinastia de Belsazar. O império persa invadiu a Babilônia, mataram o rei, mas não tocaram em Daniel. Guarde isso. Não tocaram em Daniel. É interessante que naquela noite, depois de ter interpretado os escritos, Daniel foi promovido a terceiro do reino. Lembram disso? Mas quando Dario chegou, ele não deu nem bola para isso. Ele deveria matar todos os líderes. Aqueles 1000 devem ter sido todos fulminados lá no paredão. Mas ninguém tocou no homem de Deus. Ninguém tocou em Daniel. Porque ele estava firme com o Senhor. Deus cuida dos seus filhos. A mão de Deus está na parede. E só há um lugar seguro diante do juízo de Deus, junto à cruz. Junto à cruz do Senhor. Você quer chegar-se a essa cruz para receber o perdão, o amor e a graça do Senhor que Ele gratuitamente lhe oferece nessa manhã? Feche seus olhos e ore ao Senhor comigo. Pesado foste na balança e achado em falta. Se a sua vida hoje for colocada na balança, qual será o resultado? Estará faltando alguma coisa? Terá alguma coisa pendente? Alguma coisa não resolvida, não tratada? Algum pedido de perdão? Algum perdão não liberado? Está faltando alguma coisa? Foste achado em falta. O que está faltando? O que é que está faltando? A mão de Deus está na parede. O juízo de Deus está às portas.